Meu nome é André, se você está com a gente pela primeira vez e tem algumas carinhas novas com a gente, parece que todo domingo tem alguém novo. Se você está com a gente pela primeira vez, meu nome é André, sou pastor da igreja e é sempre um prazer ter gente nova com a gente. Então seja bem-vindo, que bom que você veio. Nosso culto normalmente é dividido em duas partes, a primeira parte é nós louvando a Deus, a segunda parte é nós parando um pouquinho para nós olharmos nas nossas Bíblias juntos aquilo que Deus quer falar para nós hoje. É nós buscarmos entendimento e conhecimento na palavra de Deus para que a gente possa viver a nossa vida. E hoje nós vamos parar por alguns instantes para fazer justamente isso. Nós vamos parar para olhar um pouquinho na palavra de Deus. E hoje nós vamos fazer algo diferente. Nós estamos no meio de um estudo do livro de Efésios há várias semanas. Hoje nós vamos fazer uma breve pausa, porque hoje nós vamos nos juntar a milhões de evangélicos ao redor do mundo que estão celebrando hoje os 500 anos da Reforma Protestante. Na realidade, a data oficial é na terça-feira, dia 31 de outubro, mas hoje, ao redor do mundo, as igrejas estão se reunindo para louvar a Deus e estão celebrando os 500 anos da Reforma Protestante, que aconteceu em 1517. Hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, primeiro de um ponto de vista histórico e depois de um ponto de vista bíblico. Por que histórico? Porque dizem que um povo sem história é um povo sem identidade. E é verdade. Se você quer poder manipular um povo, é só você não permitir que eles conheçam a sua história. Porque se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe quem a gente é. E aí fica muito fácil ser massa de manobra. Por isso a história é muito importante, a gente entender o que aconteceu na história. Porque nós vamos ver que a nossa identidade hoje, como cristãos, está atrelada ao que aconteceu no dia 31 de outubro de 2017. Então nós vamos olhar de um ponto de vista histórico. Depois nós vamos olhar de um ponto de vista bíblico. Porque a mensagem da reforma, o centro da reforma e a mensagem que nós vamos olhar hoje, eu posso dizer sem medo de errar, que é a mensagem mais importante que você possa ouvir na sua vida. Não por causa de nada que eu venha falar, mas por causa do fato da nossa mensagem, a mensagem da reforma, ser a respeito da nossa salvação e vida eterna. Todas as religiões do mundo concordam, e todas as filosofias do mundo concordam que o nosso mundo está quebrado. Nosso mundo está com problemas. A gente não precisa nem entrar em muita filosofia para a gente entender. A gente vive isso na prática. Nosso mundo não está legal. Somente o cristianismo oferece a resposta ao problema do mundo que nós vamos ver hoje à noite. E é por essa resposta e a pureza dessa resposta que homens e mulheres lutaram há 500 anos atrás, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Então nós vamos parar para entender quem é que nós somos, o que a nossa história nos diz a respeito de nós mesmos, o que a Bíblia diz a respeito da mensagem mais importante que a gente possa entender. Você sabe o que foi a Reforma Protestante? Você sabe por que ela é importante para nós? Você sabia que essa igreja não estaria aqui hoje se não fosse pela Reforma Protestante? Você sabia que nós somos uma igreja protestante? Se você é membro dessa igreja, você também é protestante. Mas protestantes contra o quê, hein? E quem é que protestou? E nós ainda estamos protestando hoje, 500 anos depois? Terça-feira que vem agora marca esses 500 anos e nós queremos buscar entender um pouquinho do que significa essa reforma, por que ela é tão importante. Para alguns de nós vai ser novidade o que você vai ouvir hoje. Por isso nós vamos olhar muito na Bíblia, vou te mostrar na Bíblia, repetidamente, o que a Bíblia diz a respeito da nossa salvação. Para outros vai ser revisão, mas é uma revisão muito importante, porque nós vivemos num mundo que prega contra o que a Bíblia diz. Nós vivemos num mundo e a nossa tendência humana é de não conseguir aceitar o que a Bíblia diz a respeito da nossa salvação. Então, para todos nós, seja revisão, seja novidade, essa mensagem é central e é super importante para todos nós. A Reforma Protestante começou com um monge católico, jovem monge católico, estudante de teologia na Alemanha. E ele começou a ler a Bíblia, e ele começou a descobrir que na Bíblia tinha muita coisa escrita
que era diferente do que se ensinava na igreja católica, onde ele era monge e ordenado pela igreja. Que a igreja, na época, tinha se tornado muito grande e muito poderosa, e como a maioria das instituições que se tornam grandes e poderosas, tinha se corrompido, tinha perdido o centro, tinha misturado a mensagem com algumas outras coisas. Havia naquela época, uma das dificuldades que ele teve, havia um negócio chamado a venda de indulgências. Venda de indulgências. O que era isso? A pessoa morria, seu parente morria, seu pai, sua mãe morria, iam para o purgatório, era o ensinamento disso, não existe, não consta isso na Bíblia, mas era o ensinamento da igreja, ia para o purgatório, estava lá esperando ser purificado suficientemente para ir para o céu, e aí eles chegavam e você dizia, olha, por R$1.000, André, a gente consegue dar uma acelerada no processo, para o seu pai ir para o céu logo. E vendiam-se indulgências na igreja, e aí assim entendia-se que era acelerado o processo para que meu pai saísse do purgatório e fosse para o céu. Infelizmente, centenas de igrejas ao redor do mundo foram construídas com esse tipo de dinheiro. Então essa ideia de usar a religião para tirar dinheiro do povo, não é só no Brasil, não é de ontem não, gente, isso é coisa antiga já. E isso estava acontecendo lá na Alemanha, em 1517, em outros lugares ao redor do mundo, e esse jovem monge católico, que aliás se tornou professor de seminário católico, começou a ler a Bíblia, ele começou a ensinar aquilo que ele lia na Bíblia, começou a ir contra a igreja, e isso começou a gerar um desconforto e um problema. Até que um dia 31 de outubro de 1517, já não aguentando mais ver diferenças entre o que a palavra de Deus dizia e o que a igreja praticava, ele vai para a porta da igreja católica em Wittenberg, na Alemanha, e ele prega lá uma carta aberta à igreja e à população daquela cidade, delineando 95 coisas, 95 áreas, onde o que a igreja praticava e a Bíblia dizia não batia. Naquela época, a porta das igrejas era como se fosse o edital da cidade. Todo mundo ia para a igreja, ia várias vezes por semana, então o pessoal passava pela porta e via ali os avisos, né? Hoje seria o classificado, né? O vende-se, estou vendendo um barco, vendo um carro. E ali ele colocou essa carta aberta. Nós temos uma foto da igreja onde ele pregou isso, acho que a galera vai puxar uma foto aí da porta. Essa não é a porta original foi destruída e queimada numa guerra posterior. Mas esse ainda é o local, a igreja, ainda o fundamento da igreja é o fundamento original, lá em Wittenberg, na Alemanha. O nome do monge que publicou essa carta era Martinho Lutero, fundador do movimento luterano. E a carta que ele postou ali se tornou conhecida e famosa no mundo todo como as 95 teses de Martinho Lutero. E ali na porta dessa igreja em Wittenberg, começou um movimento que foi um divisor de águas na história da igreja, literalmente, um divisor de águas na história da igreja, que nós chamamos de Reforma Protestante. Por causa do protesto de Lutero, ele foi excomungado da Igreja Católica pelo Papa Leão X, em 1520. Mas o efeito desse protesto já tinha se espalhado, e gerou uma reforma na igreja onde pessoas abandonaram certas crenças que não batiam com a Bíblia e começaram a ler para si mesmos a Bíblia. E Lutero fez uma coisa inimaginável na época. Foi um dos motivos pelo qual ele foi excomungado. Ele pegou a Bíblia, que só existia em latim, e o povo não entendia latim, então o povo ia para a missa, ouvia o padre falar um monte de coisa em latim, não entendia nada, e voltava para casa. Por isso o padre falava o que quisesse falar, e o povo engolia, porque está em latim. Vou argumentar, não tem como. Lutero pega a Bíblia em latim, ele traduz para o alemão, mas o alemão bem da rua mesmo. Não era um alemão culto. Bota na linguagem do povo, e agora o povo começa a ler a Bíblia e fala, opa, peraí, isso aqui eu não sabia, isso aqui eu não entendi, isso aqui era diferente do que me ensinaram. E começaram a ler a Bíblia, e essa reforma protestante começou a se espalhar. A principal diferença que dividiu naquela época católicos de protestantes
tem a ver com como é que o ser humano é salvo. Como é que a gente chega à salvação? Se nós estamos quebrados, se existe um problema, se existe um Deus que é justo e eu sou injusto, como que eu consigo chegar nesse Deus justo? E Lutero, que era um monge muito dedicado, na sua luta para chegar a descobrir, em 1515, alguns anos depois desse protesto dele, ele disse que ele fazia tanta vigília, tanta oração, tanto jejum, lia tanto a Bíblia que, se fosse possível um cara ir para o céu por mero empenho, por boas obras, por esforço, ele tinha ido. Ele diz isso nos seus relatos. Ele diz que ele chegou a dormir 3 noites seguidas em pleno inverno alemão, sem cobertor, para treinar o corpo dele para ser obediente a Cristo, para tentar chegar à salvação através do sofrimento, através da autonegação, tentar chegar à salvação. Até que um dia, em 1515, ele estava lendo a sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 17. O versículo vai aparecer aqui no telão para você ver. E ele lê a seguinte frase, o seguinte versículo. Diz assim: porque no Evangelho, pausa para a gente entender o que é o Evangelho. O Evangelho significa boas notícias. O Evangelho é a boa notícia de que Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E Lutero ficou estudando esse versículo por vários dias, até que Deus abriu os olhos dele para que ele pudesse enxergar uma coisa que na época era revolucionário se dizer ou se entender. Ele entendeu que o que me justifica diante de Deus, para que eu possa ter relacionamento com Deus, para que eu possa ser salvo, o que traz justiça para mim não é o que eu faço, é o que Jesus fez. Isso era revolucionário na época. A salvação, ele entendeu, eu recebo quando eu entendo que existe um justo que morreu por mim, para que aquela justiça fosse aplicada à minha vida, à medida que eu me entrego a Jesus, e aí eu me torno justo, não pelo que eu fiz, porque não posso fazer, mas por aquilo que Jesus somente pode fazer. E ele entendeu que a justificação é um ato de misericórdia e de graça da parte de Deus, que não depende da minha bondade. E esse entendimento de Lutero chama-se a justificação pela fé. Eu me tornar justo diante de Deus pela fé. Agora pergunta para você, é verdade isso? Será que é verdade isso ou é só mais uma ideia que Lutero teve? Vamos ver na Bíblia, vamos olhar hoje na Bíblia juntos. Se você tem a sua Bíblia contigo, abra, senão vai aparecer no telão, Gálatas capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte. Gálatas capítulo 2, versículo 16, nós vamos ler vários versículos a respeito disso. Gálatas 2,16 diz assim: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei. Dependendo da tradução da sua Bíblia, em vez de prática da lei, vai dizer boas obras. Então vamos ler de novo. Sabemos que ninguém é justificado pela prática de boas obras, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei ou pelas boas obras, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Não deixa muita dúvida, né? Está bem claro ali essa questão da prática da lei. Mas vamos continuar, vamos ler, para não ver se de repente não é só um versículo na Bíblia. Vai lá em Tito, capítulo 3. Tito 3, versículos de 5 a 7. Tito está lá no Novo Testamento, livrinho pequeno, difícil de achar. Tito 3, capítulo 3, versículos 5 a 7 diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele, falando de Deus, nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Versículo 6, que derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Versículo 7, ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Então, como que eu tenho esperança da vida eterna? À medida que eu sou justificado pela graça de Jesus Cristo.
Último versículo, Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses 3, 9. Diz o seguinte: não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Eu não tenho minha própria justiça que procede da lei, de eu obedecer, de eu ser bonzinho, de eu fazer as coisas certas, mas existe uma justiça que vem de Deus, ela é mediante a fé, ela se baseia na fé em Jesus Cristo. E o que Martinho Lutero redescobriu, porque ele não descobriu nada, estava ali o tempo todo. Ele redescobriu algo que a Bíblia sempre disse, mas que com o passar do tempo havia se perdido esse entendimento e esse conhecimento a respeito da nossa salvação. Queridos, a sua salvação e a minha salvação, que nos torna justos diante de Deus e nos dá a esperança da vida eterna, não só a esperança, a certeza da vida eterna, não tem a ver com o meu mérito, nem as minhas obras, nem a minha bondade, nem por você rezar, nem você comprar cesta básica, nem você subir escada de joelho, nem você orar a noite toda, tem a ver com a graça de Deus. Por que que isso é importante? Se a gente erra isso, a gente erra o caminho. Não é um detalhe teológico, não é uma nuanceazinha, é o caminho. E ou você está no caminho certo, aquilo que a Bíblia diz, ou você não está. Vamos parar para entender um pouquinho mais essa justificação pela fé. A palavra justificação vem de justiça ou de justo. A Bíblia nos ensina que Deus é justo, e por ser justo, Ele não pode tolerar erro. Porque Deus é justo, Ele não pode tolerar erro, porque seria injusto tolerar o erro, correto? É injusto você permitir que uma pessoa machuque outra, que uma pessoa erre contra outra e você não fazer nada. Isso é injusto. Então Ele não pode tolerar erro. O problema é que eu errei e erro. E tem uma má notícia para você, vocês também. O problema é que todos nós erramos e nós agora somos colocados diante de um Deus que é justo e não pode tolerar o erro. E todos nós buscamos a salvação, o remediar desse problema em alguma coisa. Porque nós entendemos que nós não somos merecedores do relacionamento e do amor de Deus. E o que Deus faz era a única coisa que seria justa fazer, condenar o injusto à morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Porque nós erramos, porque nós fomos injustos, porque nós nos rebelamos contra Deus, nós somos condenados à morte como traidores. Essa é a nossa situação, minha e sua. Somos condenados diante de Deus, declarados injustos e merecedores de morte. E quer saber, quando Deus olha para a gente e diz injusto, merecedor de morte, Deus está certo. Ele está sendo justo. E aí nós buscamos a salvação, nós tentamos fazer um monte de coisa, nós tentamos ser boas pessoas, tentamos não matar ninguém, não roubar ninguém, tentamos fazer mais bem do que mal, mas nada disso resolve. Não existe nada que nós possamos fazer para reverter o erro que nós cometemos. Você pode trabalhar a vida inteirinha e ainda ser injusto, porque você cometeu injustiça, e eu cometi injustiça. Então Deus, sabendo que nós não podemos fazer nada a respeito disso, Ele, por amor, decide intervir na nossa situação. E o que Ele faz? Ele manda o seu Filho Jesus, que era justo, que era sem pecado, que era sem condenação, e manda que Ele morra no nosso lugar, porque alguém tem que pagar o preço. E Deus manda o único que foi justo para pagar o preço. E Ele torna a justiça de Deus disponível para mim e para você, através da fé em Jesus Cristo. Ele condena o justo para poder perdoar o injusto. Ele diz, você pode ter a justiça de Cristo aplicada à sua injustiça e ser declarado justo. Em vez de você ir para a cadeia e você ser condenado, Ele vai no seu lugar e você fica solto, livre da condenação e da morte. Essa é a mensagem do Evangelho, é isso que nos faz evangélicos. Nós cremos que existe uma boa notícia. Nós estávamos perdidos, mas Jesus foi mandado, encarnado, morreu aqui, verdadeiramente viveu, morreu, ressuscitou, conquistou a morte e o pecado, e através da fé em Jesus, nós também podemos ter salvação e certeza da vida eterna. Isso é o Evangelho.
É por isso que existe essa igreja. Tudo essa estrutura, tudo que você vê, é para que você possa ouvir essa mensagem que pode mudar a sua vida. Que pode mudar não só a sua vida aqui, mas a sua eternidade. Como é que a gente recebe essa salvação? A gente recebe ela, a Bíblia diz, a gente leu, mediante a fé. E aí a gente tem um problema no Brasil, porque hoje em dia a palavra fé é só ter fé. Eu tenho fé. Na verdade, normalmente a gente está escrevendo assim, eu espero que aconteça. Eu tenho fé, tipo, eu estou torcendo que aconteça. A gente até diz, né, eu vou fazer uma fezinha, né? Vai lá na lotérica e fazer uma fezinha, eu vou torcer para sair meu número. Isso não tem nada a ver com fé na Bíblia, nada a ver com fé na Bíblia. Eu vou lá na igreja, vou fazer não sei o quê, vou levar um dinheiro lá, não sei o quê, eu vou ter fé que... Cara, isso não tem nada a ver com fé na Bíblia. Quando a Bíblia fala a respeito de fé, dá a ideia de você encostar toda a sua existência, você apoiar toda a sua existência sobre um objeto, confiando que esse objeto vai te pegar, vai te segurar. É você chegar na beira do precipício e dizer assim, eu sou injusto. Deus diz que se eu me jogar, tem um cara que é justo que me segura. Então eu me jogo e vou. Se ele estiver lá, estou salvo. Se ele não estiver lá, estou lascado. Isso é fé. Apoiar toda a minha existência sobre um objeto que se diz digno e capaz de me apoiar. Se ele for digno e capaz, estou salvo. Se ele não for digno e capaz, não estou. Estão vendo como fé é muito mais pesado do que você torcer que seja verdadeiro? Fé é dizer, Deus, como a gente fez antes, mãos vazias, eu não tenho nada, nada. Ou o Senhor tem, ou eu não tenho solução. Isso é fé em Jesus Cristo. Fé é quando eu digo, então, se Jesus pode me salvar, e Jesus diz que quer me salvar, então eu entrego a minha vida para Jesus, eu lanço todos os meus pecados, os meus temores, a minha injustiça sobre Deus, e a esperança da salvação eu tenho através dessa fé, onde eu deposito a minha vida em Jesus. Eu confio o meu passado, o meu pecado a Jesus como único e suficiente Salvador. A gente fala bastante único e suficiente Salvador na igreja. Deixa eu parar para falar contigo sobre isso. Único, por quê? Porque só Jesus salva. Só Jesus salva. Gente, isso faz parte do nosso DNA. Isso é ser evangélico. Só Jesus Cristo salva. Vir na PIB não salva. Ser membro dessa igreja não salva. Orar 3 horas da manhã não salva. Eu espero que você venha, eu espero que você seja membro, eu espero que você ore, mas isso não te salva. O que te salva é você jogar a sua fé, o seu passado, o seu pecado, a sua existência sobre Jesus Cristo, que diz que pode te segurar. Isso é fé. Único Salvador, porque só Ele salva. Suficiente, porque não precisa de mais nada além de Jesus. O sangue de Jesus vertido na cruz é suficiente para resolver todo o nosso problema do pecado. Não precisa ser Jesus e vir para a igreja. Não precisa ser Jesus e subir escada de joelho. Não precisa ser Jesus e comprar a cesta básica. Faça todas essas coisas se você quiser, mas não para ser salvo. Você é salvo somente por Jesus. Único e suficiente. Toda vez que você identificar uma igreja que diz é Jesus e, cuidado. Toda vez que Jesus não for suficiente, cuidado, porque a Bíblia diz que Ele é suficiente, único e suficiente Salvador. Não precisa de mais nada, não precisa de mais ninguém, não precisa de mais nada do que você depositar a sua fé sobre um Deus que encarnou e morreu e pagou o preço e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. E quando nós fazemos isso, Deus pega uma justiça que não é nossa, e que é de Jesus, e Ele aplica essa justiça à nossa vida. Paulo diz isso em Romanos capítulo 3, vamos olhar Romanos capítulo 3, versículos 20 a 24. Paulo diz o seguinte, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei. Pois é mediante a lei que nós nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Quanto mais você entende as regras, mais você entende que você só quebra a regra. A lei só foi para mostrar que a gente não tem solução sem Jesus. A lei só foi dada para a gente entender, cara, eu não consigo, não dou conta. Versículo 21, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Glória a Deus por isso.
independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas, versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos aqueles que creem. O que é crer? É só acreditar? Não, é se jogar. Se é verdade isso, eu me jogo sobre isso, eu entrego a minha vida a Jesus, para todos aqueles que creem. Não há distinção, versículo 23, pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Jesus Cristo. Má notícia, todos nós pecamos. Boa notícia, todos nós podemos ser redimidos pela graça de Deus, mediante Jesus Cristo. Eu e você não recebemos uma justiça que a gente conquista com suor e lágrimas. Nós recebemos uma justiça que provém de Deus, conquistada com suor e lágrimas de Jesus. Qualquer desvio disso não é evangelho. Qualquer desvio disso não é boas novas, não é boa notícia. É escravidão, é trabalho, é esforço, é ralar para ver se Deus te aceita. Gente, isso não está na Bíblia, isso não existe. Parece loucura, Deus condena o justo Jesus à morte e dá justiça para mim e a você. Parece loucura, mas é o centro do cristianismo. É o centro da mensagem do Evangelho. Salvação pela graça, mediante a fé em Jesus, é o que diferencia o cristianismo do budismo, do islã e de todas as outras filosofias, inclusive do ateísmo, que não deixa de ser uma religião. Porque todos nós acreditamos em alguma coisa, temos fé em alguma coisa, até mesmo ateu. Ninguém, nenhuma outra religião oferece isso, justificação mediante Deus através da fé. E Lutero, quando ele entendeu isso e quando ele começou a vivenciar isso, ele diz nos seus escritos que ele sentiu como se as portas do céu se abriram para mim e eu entrei, ele diz. Não precisava mais ficar dormindo nos invernos da Alemanha, tentando me sacrificar para ser digno do céu. As portas do céu se abriram e ele entrou. Mas essa verdade que Lutero descobriu também custou caro para ele. Porque naquela época, a Igreja Católica a qual Lutero pertencia não ensinava a justificação pela fé. E permita-me abrir um parêntese aqui com todo carinho, com todo amor. Todo carinho, todo respeito, todo amor. Mas ainda não ensina hoje isso. Tá? Se você está aqui com a gente, você pertence à Igreja Católica, nós não somos contrários a nada, nós só somos a favor daquilo que a Bíblia diz. É importante a gente se centrar nisso. Não ensinava naquela época, não ensina ainda hoje. Hoje e naquela época a justificação vinha pela prática de boas obras, vinha pela aceitação dos dogmas da igreja, vinha pela participação dos rituais da igreja, da Eucaristia, do batismo. Tinha que participar nisso para você ter lugar com Deus. E as implicações do que Lutero descobriu e redescobriu eram enormes. Se a salvação é somente pela fé, eu não preciso ir para lá para que algum homem de Deus ore por mim. Eu não preciso rezar 30 Ave Marias. Eu não preciso fazer mais bem do que mal. Eu não preciso participar da Eucaristia lá dentro da igreja para ser salvo. Participe, mas não para ser salvo. E é aí que vem o problema. Em toda a história do cristianismo, e ainda hoje, tem se infiltrado no Evangelho essa noção de que claro que Deus me ama, mas eu também tenho que fazer alguma coisinha. E às vezes a gente entra na igreja, a gente aceita Jesus, mas para isso sair do nosso coração e do nosso entendimento é muito difícil. É muito difícil. A gente entender que não tenho nada que eu preciso fazer. Sabe o que acontece? Muitas vezes a gente confunde as coisas. Existe a árvore da nossa fé. A raiz dessa árvore é fé. É o que dá vida a ela. Ela só existe, a nossa fé só existe, só é possível por causa de uma raiz que está firmada na nossa fé em Jesus Cristo. Existe uma outra coisa que são os frutos, que são sim as obras.
E o problema da religião é que ela inverte a raiz com os frutos. Ela entende que a raiz do meu relacionamento com Deus são as minhas obras. E a fé é o fruto. E isso se torna mortífero no nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que a raiz é a minha fé em Jesus Cristo, é eu me jogar em Jesus. E se eu me jogar em Jesus, as obras vão acontecer naturalmente. Porque as portas do céu se abrem para mim e eu entro, como Lutero falou. E aí eu passo a fazer boas obras, a minha vida tem bons frutos. Eu cuido dos outros, eu amo os outros, eu perdoo, eu compro cesta básica, eu vou fazer coisas boas. Por quê? Porque eu tenho uma fé em Jesus. Isso se transfere na minha vida. O problema é que a gente confunde raiz com fruto. E a gente diz, não, para você ter fé, você tem que fazer boas obras. Não, porque eu tenho fé, eu faço boas obras. Pastor, quer dizer então que boas obras não preciso fazer nada então. Só acreditar em Jesus e estou de boa. Não. Tiago diz que se a tua fé não tem obras, questione a sua fé. Tiago diz, se você diz que é salvo em Jesus, mas não tem nenhum fruto, dá uma olhada na raiz, porque eu acho que a raiz não está legal. Então ele não está dizendo que obras não importam, está dizendo que obras não são o início, não é a raiz. Fé é a raiz. E as obras vão vir. Agora, se você é uma árvore que não tem frutos, Jesus teve aquele incidente com a figueira, né? Chegou lá, a figueira não tinha frutos, ele amaldiçoou a figueira. Se você é uma árvore que não tem frutos, você tem que olhar para a raiz, porque a raiz está doente, porque a árvore tem que ter frutos. Se ela não tem frutos, provavelmente tem problema. Então não é que obras não importam, mas obras não são a forma de eu adquirir salvação, de eu conseguir salvação. É pela fé. A fé é a raiz e o fruto são as obras. Olha só o que a Bíblia diz da diferença entre raiz e fruto, em Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10. Efésios 2, 8 a 10 diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom. Palavra dom é palavra presente, é presente de Deus. Versículo 9. Não por obras, para que ninguém se glorie, para você não poder dizer, não, é realmente, olha, eu oro, vocês não sabem. Vocês ficam dormindo 3 horas da manhã, mas eu oro por todos vocês. Não se preocupa não, deixa que eu oro por vocês. Eu resolvo o problema de vocês. Não é por obra, gente. Não tem nada disso. Versículo 10. Porque nós somos criação de Deus realizada em Jesus Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós praticarmos. Então vamos entender. Obras não importam? Não importam. Nós somos criação de Deus, Ele nos criou para fazermos boas obras, mas nós não somos salvos pelas boas obras. Nós somos salvos pela fé, para que haja fruto nas nossas vidas. Cuidado para não inverter essa questão de fruto e de raiz. Pastor, se você pregar isso e se as pessoas crerem isso de verdade, o povo vai relaxar, o povo vai ficar um crente relaxado, pastor, cuidado. Pregar demais, que é pela fé, a graça de Deus, a gente não merece, não pode fazer nada, o povo relaxa, e aí o povo não vem na igreja mais, não ora mais, e cuidado, pastor, com essas coisas. Você sabia que tem gente que acredita nisso? E por isso, sempre dá uma misturadinha de obras aqui embaixo? Tem gente dentro de igreja que por medo da gente relaxar diz, não, é fé, mas ó as obras, tem que ter uma obrinha também. A gente tem dificuldade de afirmar aquilo que a Bíblia afirma. Mas você sabe o que eu descobri na minha caminhada com Jesus? Que quando você entende isso aqui, você nunca ousaria abusar da graça de Deus, que te resgatou quando você não tinha nada, e ficar sentado sem servir Jesus. Eu descobri na minha vida que se você realmente é salvo em Jesus, você não consegue não servir, você não consegue não amar, você não consegue não ser diferente. Então a gente não tem que ter medo disso, porque a pessoa que realmente é salva nunca abusaria dizendo, que bom, Jesus me salvou, agora eu vou só ficar aqui numa boa, vou vir no domingo de vez em quando, se não chover, se não estiver muito quente, se não estiver muito frio, eu venho, ouço o pastor e vou embora. Ninguém que é salvo em Jesus Cristo faria isso. Porque quando a gente se joga em Jesus e as portas do céu se abrem para nós e nós entramos, tudo muda.
E aí, cara, eu quero servir, eu quero contar. Tenta falar para uma pessoa que aceitou Jesus semana passada para ela não falar para ninguém. Tenta. Não conta para ninguém o que Jesus está fazendo na tua vida. Eu sei que Ele te salvou, eu sei que você estava indo para a perdição, o salário do pecado era a morte, agora você tem vida eterna, salvação em Jesus. Mas assim, não conta para ninguém, não consegue. Não consegue. Por quê? Porque foi resgatado pela graça de Deus, porque os frutos das boas obras vão começar a fluir, porque é salvo em Jesus Cristo. Quando a gente entende a graça de Deus, a gente entende que a graça não é de graça. A graça não foi barata. A graça custou muito caro, muito caro. Custou a Deus o seu Filho, para que nós não tivéssemos que encarar a morte eterna. Então a gente não abusa dessa graça, porque essa graça não é de graça, ela custou muito caro. E a gente entende que agora essa vida que eu vivo em Jesus. Isso Paulo diz lá em Gálatas 2:20, diz assim: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu agora vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, a minha vida pertence a Deus. Eu vivo agora para Jesus, aquilo que Jesus quer que eu faça, eu faço. A forma que Jesus quer que eu vivo. E a salvação pela graça, mediante a fé, é o que distingue o cristianismo de todas as outras religiões e de todas as outras filosofias. E, gente, isso aqui é o Evangelho. Qualquer distorção disso não é Evangelho, não é caminho, não é salvação. Nós que somos de casa precisamos saber disso e lembrar disso frequentemente. Porque não é o que se ensina por aí, não é natural para a gente entender que um Deus totalmente justo, totalmente poderoso, se importaria comigo e contigo e mandaria o seu Filho, homem justo, para morrer numa cruz para pagar pela minha injustiça. É impensável. E a gente não tem capacidade, às vezes, de absorver isso. Para nós que somos de casa, nós temos que lembrar que esse é o Evangelho. É por isso que aquele movimento que Jesus começou, é por isso que aquela morte que eles tentaram acabar com a história de Jesus não acabou com a história de Jesus, é por isso que os 12 que andaram com Jesus viraram o mundo de cabeça para baixo, é por isso que nós estamos aqui hoje, 2000 anos depois, porque algo aconteceu que é totalmente diferente de todos os outros eventos na história, que marcou a humanidade de tal forma, que mudou vidas como a minha e como a sua, que hoje nós estamos aqui ainda falando disso. Para nós somos de casa, esse é o nosso DNA, essa é a nossa identidade, essa é a nossa história. Para você que é novo com a gente, talvez você nunca tenha ouvido isso. Talvez você entrou aqui entendendo que religião é isso, é vir para a igreja, fazer as coisas que crente faz. E aí, ao fazer, em algum momento, aparentemente, algumas pessoas se sentem melhor por estarem na igreja. Gente, isso é religião, não é relacionamento com Jesus. Isso é religiosidade, isso é a forma, mas não é a função. Relacionamento com Jesus é mudança de vida. Relacionamento com Jesus é perdão dos pecados. Relacionamento com Jesus é o céu se abrir e você entrar. Relacionamento com Jesus é vida eterna. Relacionamento com Jesus é fruto começando a brotar da tua vida, você não sabe nem de onde, porque a raiz foi firmada em Jesus Cristo. O que isso significa para nós, hein? Algumas coisas. Primeiro, nós precisamos entender que essa é a nossa identidade. Segundo, eu quero desafiar vocês que são de casa. Sabe como que essa reforma aconteceu na vida de Lutero? Aqui, ó. Sabe como é que ele chegou em Romanos capítulo 1, versículo 17? Abrindo a Bíblia e lendo. Pergunta para nós, que tipo de reforma que Deus quer fazer no meu coração e no teu coração, que está lá dentro da Bíblia esperando a gente ler? Será que tem algumas coisas na palavra de Deus que Deus quer pegar o nosso mundo e virar de cabeça para baixo, quer nos reformar em algumas áreas da nossa vida? Talvez não seja salvação, talvez seja salvo. Mas em outras áreas da nossa vida, Deus quer fazer uma reforma e está ali na Bíblia. E Lutero chegou nisso porque ele estava lendo. Talvez para alguns de nós precisamos voltar a ler ou começar a ler a nossa Bíblia, como Lutero um dia fez. Para você que já conhecia essa verdade, eu quero te convidar hoje a você analisar a sua caminhada com Deus. Você continua protestando?
Você continua protestando contra tudo aquilo que se mistura com Jesus? Você continua protestando contra qualquer obras que entra aqui? Você continua dizendo, a minha salvação é somente em Jesus, Ele é o único e é o suficiente Salvador da minha vida. Você ainda está firmado nessa verdade, nesse Evangelho ainda? Ou às vezes no meio do caminho a gente se perde e a gente vai sendo diluído e a gente precisa talvez voltar a protestar hoje à noite. Eu ainda sou protestante. Meu protesto não é contra a Igreja Católica, o protesto dessa igreja não é contra a Igreja Católica de forma alguma. Nada de uma igreja contra a outra. Meu protesto é contra tudo que vai contra a palavra de Deus. Inclusive na minha vida. Eu protesto contra coisas na minha vida que vão contra a palavra de Deus. Deus precisa mudar. Nós continuamos protestantes. Você continua protestante hoje? Para você que me ouve nessa noite, isso é novidade para você. Pergunta, você já é salvo em Jesus Cristo? Ou você está tentando se salvar ainda? Se o mundo acabasse hoje, você precisasse dar o motivo pelo qual você merece o céu, o que você diria? Diria, eu não matei ninguém, nunca roubei ninguém, eu ia na igreja, até dei um dinheiro de vez em quando lá. Era membro da PIB. Gente, desculpa te dizer, chegar lá no céu, ninguém vai pedir carteirinha de membro da PIB. Nós nem temos carteirinha, mas se tivesse, não ia prestar para nada também. Eles vão fazer uma pergunta, que é a pergunta mais importante da nossa vida. O que você fez com Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus é um cara da religião lá da igreja, falam a respeito dele, era um cara bom, ensinou um monte de coisa, a gente tenta, Ou Jesus é um cara que entrou na minha vida e me transformou, eu um dia me joguei. E quer saber, quando eu me joguei, Ele me segurou. Quer saber, quando eu entreguei, Ele pegou toda a minha sujeira, todo o meu pecado, todo o meu passado, toda a minha injustiça, Ele absorveu tudo aquilo ali. Aplicou o sangue dele que foi vertido lá na cruz por mim e hoje eu sou salvo. Ele é, como nós lemos antes, meu Salvador. Essa é a pergunta mais importante das nossas vidas, que um dia cada um de nós vai ter que responder. Se você esperar merecer a salvação, você nunca vai alcançar o merecimento. Nunca. Mas a Bíblia diz uma coisa fantástica, eu quero fechar com isso. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como é que eu sou perdoado dos meus pecados e purificado de toda essa injustiça que eu tenho? Através da confissão dos meus pecados e a entrega da minha vida a Jesus. Feche seus olhos comigo. Vamos orar? Será que hoje pode ser o seu dia de você entender algumas coisas, talvez de uma forma diferente, de você entregar a sua vida para Jesus? Para alguns, a nossa decisão dessa noite é simplesmente continuar protestando, continuar centrados, continuar voltando a essa realidade de que, graças a Deus e não graças a mim, Jesus tomou o meu lugar e eu sou salvo por causa dele. Para alguns de nós é só a lembrança, é só a gente entender a nossa identidade de novo. Mas para alguns hoje à noite pode ser o dia de salvação, o momento de uma caminhada diferente com Jesus. Você hoje tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você é salvo, perdoado e justificado em Jesus Cristo? Porque o versículo que a gente leu diz que se você confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para te salvar, e te perdoar e te purificar. Então, se você confessar, Ele vai fazer. Você já confessou?
Hoje você pode ter certeza da tua salvação. Hoje pode haver uma reforma na sua vida, na sua caminhada, na sua espiritualidade que muda tudo. Com os olhos fechados, se tem alguém no nosso meio hoje que gostaria de tomar esse passo. A grande maioria de nós aqui um dia tomou esse passo. Se você gostaria de fazer isso hoje, como muitos de nós já fizemos, eu gostaria de orar contigo. E a parte maravilhosa é que o que a gente faz, a gente fala com Deus, a gente confessa os nossos pecados a Deus, pede que Ele nos perdoe e nos justifique, e Ele diz na sua palavra que Ele vai ser fiel e justo para fazer exatamente isso. E a gente se joga sobre esse Jesus que 2000 anos atrás veio para que a gente pudesse ter essa conversa hoje. Se tem alguém no nosso meio ainda com os olhos fechados, se você gostaria de tomar esse passo comigo hoje, eu gostaria que você erguesse a sua mão para que eu pudesse ver, que eu pudesse te identificar e a gente pudesse trocar um olhar, para que eu saiba com quem que eu estou orando hoje, quem está tomando essa decisão hoje. Se você não tem certeza ainda da sua salvação e você quer depositar a sua fé em Jesus Cristo, erga a sua mão para que eu possa ver. E nós vamos orar juntos. Amém? Temos um aqui. Tem mais alguém? Amém. Mais um, mais um. Tem mais alguém que gostaria? Mais um, glória a Deus. Mais um lá atrás, estou vendo sua mão, obrigado. Então você que ergueu a sua mão, vou pedir que você fale com Deus aí onde você está. E você confesse os seus pecados. Sabe o que é confessar? É dizer que é verdade. É dizer para Deus, Deus, é verdade, eu sou injusto. Deus, é verdade, eu peco, eu pequei. Deus, eu preciso de um Salvador. É verdade, eu confesso, é verdade. Confesse aí para Jesus, Jesus, eu preciso da tua ajuda. Jesus, eu preciso de salvação. Jesus, eu preciso de perdão. Jesus, eu preciso de um Salvador, porque eu não consigo me salvar pelas minhas boas obras. Fala isso com Deus aí onde você está, você que ergueu a sua mão. E daí diga a Deus, então toma os meus pecados e me perdoa nessa noite, em nome de Jesus, perdoa. Te entrego a minha vida e confio no Senhor como meu único e suficiente Salvador. E eu tomo posse pela fé desse versículo que diz que porque eu confessei os meus pecados, o Senhor é fiel e justo para me perdoar. Glória a Deus por isso. Para me lavar, para tirar a minha culpa, para tirar a minha dívida, para tirar a minha injustiça e me purificar. Deus, eu oro por esses irmãos que ergueram suas mãos, outros que talvez estão relutando com aquilo que a gente conversou hoje. Deus, eu oro que a tua palavra, a tua vida, a tua luz, a salvação de Cristo entre poderosamente nos corações de cada um. E que essa notícia maravilhosa chamada de Evangelho, essa boa notícia que muda a nossa vida, venha mudar também a vida de cada um deles. Pai, eu peço que para a vida de cada um que ergueu sua mão hoje, os céus possam se abrir e eles possam entrar, ter um sentimento de comunhão com Deus, de estar na presença de Deus, de que algo mudou dentro de mim, ó Deus, e que essa raiz de fé que eles depositam em Cristo hoje possa gerar frutos na sua vida, possa gerar alegria na sua vida, possa gerar paz na sua vida e a certeza da salvação. Obrigado, Jesus, por ser o nosso sacrifício. Obrigado, Jesus, por tomar o nosso lugar. Obrigado, Jesus, porque nós somos evangélicos, o povo da boa notícia, o povo das boas novas, o povo que se identifica com a realidade de que um dia Deus rompeu do universo, Ele desceu e Ele veio transformar as nossas vidas, veio pagar o nosso preço para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele.
Te agradecemos, Jesus, te honramos, glorificamos o teu nome e te entregamos as nossas vidas mais uma vez nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.